Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News. Hoje eu vou contar uma história muito bacana de um menino negro, pobre, que nasceu na periferia de Suzano, no Jardim Revista, e que simplesmente superou todos os limites. É verdade, a história é do Ademiro Alves, que você não vai saber quem é, porque nem a mãe dele conhece ele pelo nome. Na verdade, ele é o Sacolinha, que aos 28 anos de idade conseguiu estar aí numa trajetória de sucesso, com 5 livros publicados e trazendo trabalhos maravilhosos na Fundação Casa, inclusive com alguns bandidos ali, que são famosos numa casa de detenção. O Sacolinha conseguiu quebrar os paradigmas da pobreza e da periferia. E hoje ele vai contar a história pra gente aqui na TV Mogi News. Sacolinha, é um prazer te receber. Prazer é todo meu, estar aqui novamente para falar um pouco da minha história, falar um pouco de literatura, que é o que eu gosto. Você nasceu no Jardim Revista, um bairro pobre de Suzano, que eu conheço bem, e que negro, filho de pai que você não conheceu, uma mãe que teve uma luta difícil para criar os filhos. Conta pra mim, como é que foi nascer negro lá no Jardim Revista e falar, eu não quero essa vida pra mim, essa vida de sair pra marginalidade, porque infelizmente é a marginalidade que geralmente é a perspectiva de uma criança como você, se você não tivesse virado a mesa. Sim. Como começou essa trajetória? Conta pra mim. Então, eu fui muito envolvido com o movimento hip hop, e o movimento hip hop tinha aquela coisa que eu sempre procurei, que é a coisa da poesia, né? Então, o Mano Brown, quando recita tudo vai, tudo é fase, irmão, logo mais vamos arrebentar no mundão. Eu falava, meu, isso antes de ser rap, isso é poesia. E aí eu comecei a ler, descobri um livro que eu gosto muito, da Carolina Maria de Jesus, e após um episódio que eu passei com a Polícia Militar e com a CPTM, eu comecei a ler e descobri o livro da Carolina Maria de Jesus. O que aconteceu nesse episódio? Conta para os telespectadores. Foi justamente quando eu me tornei leitor, no primeiro momento para passar o tempo. Então, eu trabalhava como cobrador de lotação em Itaquera, e eu pegava o trem todos os dias, às 4 horas da manhã, que saía da estação de Suzano, e ia até Itaquera trabalhar lá como cobrador na linha Cidade Tiradentes e metrô Itaquera. E aí teve um dia que todos os pirueiros tinham que fazer o cadastro, o registro dos seus cobradores. E aí eu não tinha minha carteira de trabalho, então eu tive que ir até o Poupatempo de Itaquera, num dia depois de ter chamado todas as linhas, todos os itinerários. E aí nesse dia eu saí com a minha carteira de trabalho, só que o meu RG acabou ficando no Poupatempo, porque ele estava defasado, precisava fazer uma segunda via, então eu só saí com a carteira de trabalho em mãos. Quando eu embarquei no trem de volta para Suzano, me bateu o desespero, e eu precisava fazer alguma coisa para passar o tempo. Foi então que eu encontrei lá na mochila a carteira de trabalho. Então comecei a ler o que era dever de um, o que era direito de outro e tal. Até que quando eu tirei os olhos da carteira de trabalho pela primeira vez, o trem já estava fechando as portas na estação de trem de Suzano. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô indo para Mogi, né? Saltei e pensei, esse negócio de ler é bom, porque passa o tempo, né? Eu não vi nenhuma estação, nada. E foi então que, nesse dia, eu não tinha ido trabalhar de bicicleta. Eu costumava ir de bicicleta, pendurar a bicicleta lá num poste na estação para economizar esse dinheiro, né? Só que nesse dia de madrugada, 3h30 da manhã, estava chovendo, fui obrigado a pegar um ônibus e gastar meu suado dinheirinho. Na volta para casa, nesse dia da carteira de trabalho, já estava um sol maravilhoso, 5 horas da tarde, falei, eu vou na caminhada até o meu bairro Jardim Revista. Foi então que eu fui abordado por uma viatura da Polícia Militar, antes de chegar ao meu bairro. Eles pediram o meu documento, e aí eu lembrei que eu estava sem o meu RG, mas ao mesmo tempo eu lembrei que durante a leitura no trem, havia um capítulo ali, um item que dizia que a carteira de trabalho substituía o RG. Então eu já logo apresentei para o policial, né, com o peito estufado, porque eu tinha informação. Então eu falei, não, tá aqui, ó. Aí o policial, cadê o RG, cidadão? Eu falei assim, ó, eu tô sem o meu RG por conta disso e tal, mas a carteira de trabalho, ela serve como documento, tá aí, ela prova quem eu sou. Com foto e tudo. Isso. Aí enquanto estava sendo revistado, um foi até o rádio da viatura e começou a consultar alguém da delegacia, perguntou se valia mesmo como um documento, e eu fiquei intrigado com aquilo, né? Eu falei, nossa, o policial, para ele estar aqui hoje, ele passou num concurso público, ele estudou, provavelmente deve ter alguma universidade, já eu não, com 18 anos de idade, e eu tenho essa informação, né? Por conta da leitura. Porque você leu. Porque eu li. Então quando eu fui subindo para o Jardim Revista, eu fui pensando, falei, caraca, passei o tempo no trem e ao mesmo tempo adquiri informação que me salvou de uma situação de constrangimento. Exatamente. Eu vou começar a ler. Então foi quando eu comecei a ler de fato vários e vários livros, mas
teve um deles que eu considerei como sendo o meu primeiro livro que me despertou, me deu um chacoalhão, que é o meu livro de cabeceira hoje, que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora moradora de favela, que aprendeu a ler justamente catando lixo, ela era uma catadora de papel, e aí ela começou a escrever os diários dela, tudo que ela vivia, ela escrevia, que saía para catar papelão, que depois voltava e ia comprar o feijão para fazer o arroz ali, para fazer o almoço para as crianças dela e tudo mais. E aí foi um livro que fez muito sucesso, foi um best-seller da década de 60, em meio à ditadura. E aí quando eu descobri esse livro, descobri a história desse livro e li esse livro, eu falei, tá aí, é isso que eu quero ser, eu vou me tornar escritor. E hoje eu sou escritor. Como é que foi a caminhada? Descobriu o livro, mas como é que você concretizou? Eu vou ser escritor e eu sou escritor. Primeiro foi um momento chato de leitor, né? Eu lembro que em casa eu não conseguia ler porque eu morava em 2 cômodos, né? Então, cozinha e o quarto. Então, quando eu ia ler na cozinha, minha irmã estava lá escutando música. Quando eu ia ler no quarto, minha mãe ou meu irmão estavam assistindo televisão e tal. E na rua, toda vez que eu terminava de ler um livro, eu saía correndo para a rua para comentar com os meus amigos. E eu era uma espécie de gangorra, porque meus amigos estavam ali sentados na esquina ou no bar, e quando eu ia lá falar de Jorge Amado ou de Machado de Assis, eu sentava e eles levantavam, né? Lá vem chato, né? Então eu era gangorra ali, né? E aí eu procurava ler em casa meio que escondido, não que minha mãe não deixasse, mas é que eu nem conseguia ler em paz e ao mesmo tempo eu ouvia minha mãe falando, ou meu irmão falando que eu ia ficar louco de tanto ler, que, enfim, eu já estava falando sozinho mesmo, porque eu não tinha com quem conversar. E aí eu comprei uma lanterna, um momento muito bacana, e fui até o quarto todos os dias, 11 horas da noite. Para poder ficar lá quietinho. Quando todo mundo desligava a televisão e ia dormir, eu subia para a beliche, né? Aliás, não era beliche, era treliche, era eu e meus 2 irmãos dormindo nessa treliche aí. Então eu subia lá na minha cama, no último andar, me cobria, acendia a lanterna e ficava lendo ali no centro. Tranquilo, aí sim tranquilo. Às vezes dava 3 horas da manhã, era o horário de eu levantar e trabalhar na lotação, não tinha dormido ainda. E aí justamente por eu não ter com quem conversar, já tinha saído da escola, não tinha amigos que pudessem ouvir o que eu tinha a dizer, porque meus amigos queriam falar de futebol, né, da mulher que eles iam pegar na porta da escola e tal. Aí por isso eu comecei a colocar tudo aquilo que eu via, que eu vivia, que eu sentia, comecei a colocar no papel. Né? Então eu conversava com o papel. Mesmo, desabafo. Desabafo. Então, por exemplo, se eu via algum amigo meu sendo abordado por uma viatura da Rota, né, do estado de São Paulo, e eu via que aquilo ali era uma injustiça, logo ficava aquilo ali na minha cabeça, e para eu não ficar louco, eu escrevia. Colocava no papel em forma de poesia, em forma de conto. E aí foi aí que começou a surgir o escritor Sacolinha. E eu lembro que quando eu comecei a levar a sério mesmo, eu falei, não, eu quero, né, Carolina Maria de Jesus foi escritora, eu quero ser escritora, eu quero falar das minhas mazelas, só que de uma forma poética também. Eu lembro que eu não tinha um público leitor, né? Aliás, eu tinha, que era minha mãe, meus irmãos e minha vizinha. Máximo. Que elogiava tudo que eu entregava. Oh, legal, bacana, mandei lia, né? Então eu falei, não, eu tenho que cavar meu público leitor, porque eu não acredito que leitores de Machado de Assis ou de Jorge Amado vão ler o que eu escrevo. Então eu tenho que cavar o meu público leitor. Foi então que eu comecei a xerocar tudo aquilo que eu escrevia. E saía distribuindo por aí, deixava nos postos de saúde. Às vezes eu ia nos pontos de ônibus, deixava lá e depois sentava do lado e ficava para ver se alguém pegava. Aguardando alguém pegar e depois vendo a reação da pessoa. E foi um momento muito bacana na minha vida que fez com que eu valorizasse tudo que eu sou hoje, os livros que eu tenho publicado, os meus leitores, respeitar muito. Enfim, eu lembro sempre desses momentos. E o prazer de ter alguém lendo o que você escrevia. Com certeza, né? Esse começo. A gente escreve no primeiro momento pra gente, mas se ninguém lê depois... É verdade. Aquilo morre, não adianta, né? É verdade. Vira um objeto na estante. E quem foi que leu e falou, pô, cara, ser escritor? Olha, acredite se quiser, assim que eu publiquei o meu primeiro livro... Como que você conseguiu? Sozinho? Não, quem te ajudou? Fiz rifa, passei por baixo da catraca do ônibus, pulei muro da estação, fiquei economizando uma grana, porque assim, você imagina, você segurando a bronca de uma casa, né, financeiramente falando, ganhando R$15 por dia como cobrador de lotação. Onde é que você vai tirar R$5.000 para publicar 500 exemplares de um livro, né? Como que você fez? Então eu espremeu tudo que tinha? Fiz tudo que tinha, economizei tudo, consegui 50% do valor e falei para a editora, ó, eu tenho aqui esses 50% aqui e o restante eu pago com a venda dos livros, né? Que você saiu depois para vender por aí, eu sei. Foi quando justamente eu me lasquei, porque eu falei, eu vou vender os livros, né, e pronto, vou ter milhares de leitores e tudo mais.
Mas foi o contrário, porque trabalhar com arte no Brasil é uma coisa um pouco ingrata, né? Muito difícil. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, você é escritor. Eu falei, grandes coisas. E aí, assim que eu publiquei o meu primeiro livro, eu falei, bom, agora eu vou vender horrores, né? Vou ter um monte de leitores, já vou fazer uma segunda edição e tal. E aí eu publiquei o livro, fiz um grande lançamento. Que foi o Graduado em Marginalidade. Graduado em Marginalidade, que era um romance. Primeiro romance, isso. Lançado em 2005, escrito em 2004, lançado em 2005. E aí eu chegava em casa todo dia do trabalho e via aquelas caixas de livros ali esperando para serem vendidas. Que você não tinha conseguido vender. Porque não tinha como colocar nas livrarias. Eu era um autor independente, né? Sim. O livro precisava de um código de barra, precisava de uma distribuidora, e eu não tinha. Eu era o modelo da capa do livro, o escritor, o vendedor, o distribuidor, eu era tudo, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu conheci a Vila Madalena e Pinheiros como bairros boêmios de São Paulo, onde tinha muitos artistas, jornalistas e tal. Eu falei, é pra lá que eu vou. Aí eu me inspirei nesse momento no Plínio Marcos, que vendia seus livros de mão em mão, nas portas de teatro e tal. Teatros e tudo. Aí comecei a ir para o centro de São Paulo. No primeiro dia foi muito cômico, porque isso deu até um conto que está no meu segundo livro, que é o Yakisoba. Ele está no livro 85 Letras no Disparo. Coloquei um monte de livros na mochila, saí com a mochila aqui, as costas tava aqui só por Deus. Eu falei, vou voltar rico, né? Fui lá para a Avenida do Paulista no primeiro momento. Falei, não, vou para lá, que lá eu vou vender bastante livro, tem bastante barzinhos e tudo mais. E eu cheguei lá e não consegui vender nada. Eu lembro que eu estava com uma maçã e uma bolacha recheada na bolsa. Foi o que me salvou, porque o dinheiro que eu levei, os R$10, só deu para pagar a condução. E eu indo e vindo ali na Paulista de um lado a outro, encontrava estudantes, encontrava jornalista, o pessoal bebendo e tal. Tinha muito leitor de rótulo de cerveja, né? Menos leitores literários. E aí eu, de um lado a outro, e vendo aqueles chineses fazendo yakisoba lá no meio da avenida, aquela poluição passando, eu morrendo de fome e tentando vender um livrinho, e o cheiro é gostoso, delícia, né? Uma delícia. Eu olhando assim, por isso que o título do conto é Yakisoba, né? Um conto um pouco autobiográfico. Aí depois eu fui me especializando, então... Aí você abordava já... na mesa assim, bom, ali vai sair o coelho, né? Enfim, daquela carteira vai sair um coelho. Então eu já sabia... Tem uma cara de pau nessa colinha. Pois é, tem que pra chegar o cara bebendo, você falar, você não quer comprar meu livro, né? Assim, a gente tem 3 dificuldades para vender livro na rua, né? Primeiro é você conseguir abordar a pessoa, porque quando a pessoa tá andando, você tem que sair atrás dela correndo, né? Tá com pressa, não sei o que lá. A segunda é fazer com que a pessoa segure seu livro, porque isso aqui parece até uma aula, né, de como vender livro na rua, mas vamos prestando atenção aí. Segurou teu livro, já é o segundo passo. Já é um sinal. Você falou pro terceiro passo, né? E o terceiro é convencer a pessoa de comprar um livro, né? Então, às vezes as pessoas seguravam meu livro, mas ficavam assim, me olhando de cima a baixo, né? Imagina. Como assim, né? Um escritor vendendo seu próprio livro na rua, né? Mas aí eu fui pegando as mães, então não saía mais com a mochila lotada, então eu levava 4, 5 livros. E quando eu conseguia vender 5 livros, era um Deus nos acuda, porque, pô, legal, né? Dava para pagar minha condução, dava para ganhar um dinheirinho ainda, fazer uma comprinha em uma feira, e ao mesmo tempo meu livro estava circulando, né? Tava na mão de alguém para ler, que esse era interessante. Eu não saía em busca da grana, eu saía em busca dos leitores, né? E aí nesse ir e vir de vender os livros de São Paulo, os 500 exemplares, eu consegui acabar com esses 500 exemplares. Você vendeu tudo? Tudo. Menino do céu, mas você falou muito, hein? Falei bastante. Você deve ter, no chaveco. Assustei muita tiazinha também, porque elas me viam com o livro na mão, correndo, assim, e elas correndo, não, meu, não nada, não tem dinheiro, coitado, me assalte. Enfim. Não, imagina, né? Passa por assaltante até. Pois é, o tempo todo. E aí, depois disso, eu continuei tendo contato com vários jornalistas, professores, escritores que eu encontrava na madrugada, na noitada e tal. Eles achavam exótico aquilo, né? Um escritor vindo da cidade de Suzano para lançar, para vender esse livro aqui. Então isso começou a me abrir caminhos, abrir portas e tudo mais. As pessoas achavam interessante, alguns queriam entrevistar você, não é isso? Com certeza. Todo mundo começou a achar você diferente. Foi aí que eu cheguei nas revistas de São Paulo, nos jornais de grandes nomes, de circulação. Foi aí que eu cheguei na Global Editora, que foi a que publicou o meu segundo livro de contos, 85 Letras no Disparo, que eu falei aqui. E a partir disso, depois comecei a ir no Jô Soares, no Abu Janra, enfim. E aí começou a deslanchar um pouco com a minha carreira, né? Hoje você está no 5º livro. 5º livro. Olha só, gente, essa história do Sacolinha, um menino de periferia que cismou que não ia ter a síndrome de repetição, porque o pai, né, desconhecido inclusive, mas o padrasto com um roteiro ali de alcoolismo em casa. E detalhe, viu, ele não bebe, não fuma, nunca usou droga. Será que nunca usou mesmo? Daqui a pouco eu vou perguntar para ele. Na verdade, uma trajetória de quebrar paradigma.
Sacolinha queria ser escritor, foi atrás do sonho, ralou muito e hoje já vai para o 6º livro, que eu vou contar os detalhes para você. Além de outros babados que ele andou aprontando lá pela cidade de Suzano e acabou, inclusive, virando aí entrevistado de várias pessoas importantes, né? Como o Jô Soares, inclusive, que ele acabou de citar. Sacolinha conta a história dele, acabou virando um símbolo, na verdade, de que você pode sim fazer um trabalho na Fundação Casa, numa penitenciária e mostrar a sua história para ser referência mesmo. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós voltamos com Sacolinha e você vai adorar conhecer o resto dessa história. Aliás, uma história que vai ter muita história pela frente. Vale a pena você ficar aí com a gente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, com o Sacolinha, que na verdade nasceu em Itaquera, mas em Suzano foi quando ele nasceu para a literatura, para poder conseguir aí um caminho novo, uma trajetória diferente do que ele tinha tido na sua família. Uma família que, na verdade, ele nem conheceu o pai dele, não é verdade, Sacolinha? Eu não cheguei a conhecer. Conta para mim do seu pai, dessa história da sua mãe com outros filhos. Então, eu sou aquele padrão da periferia, né? Então, a gente nasce sem pai, pai geralmente desconhecido, vai embora, deixa a mulher sozinha e tudo mais. Então, eu fui criado com a minha mãe até os 7 anos de idade e morei com a minha mãe na Vila Carmozina, ali na Zona Leste, região de Itaquera e tudo mais. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos, por que eram parte... filhos de outro homem. Isso, irmãos por parte de mãe. E o meu padrasto, que inclusive tinha problema com álcool, né? Ele desapareceu, ele saiu um dia para trabalhar no ano de 2002, nunca mais voltou. 9 de janeiro de 2002. E como diz a música do Tim Maia, nunca mais voltou, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A gente não sabe o que aconteceu, né? Parece que abriu o chão, abriu a terra, ele caiu, a terra fechou e nunca mais souberam dele? Nunca mais. E sua mãe criou vocês sozinhos? Criou sozinho, eu, pelo menos os 2 irmãos, né? Agora eu fui criado com a minha avó a partir dos 7 anos de idade, né? E esse meu padrasto, como ele tinha um problema com o alcoolismo, a gente acha que isso tem alguma coisa a ver também, né? Essa coisa do álcool, da bebida, de encher o saco das outras pessoas também. Mas não só esse meu padrasto, também como outras pessoas, como o meu avô, o marido da minha avó e tal, o filho do meu avô. Então tem esse problema com álcool. Então assim, a gente vê muita gente falando da maconha, da cocaína, do crack, mas a gente tem uma droga muito pior na periferia, né? Que é legalizada. Que é legalizada e que é muito barato. Qualquer moedinha você compra ali no bar, no boteco. Ou seja, você não tem educação em qualquer esquina, mas toda esquina você tem um boteco. Exatamente. Né? Então isso a gente precisa brigar bastante, porque destrói muitos lares, muitas famílias. E por isso que eu procurei não colocar nenhuma gota de álcool na minha boca. Você nunca bebeu? Nunca bebi. Porque você tinha medo de cair também nesse mesmo perfil de família. Nesse mesmo perfil, e também eu quis transgredir um pouco, né? Dizem que, não, o escritor para ser bom ele precisa beber, ele precisa fumar. Viajar na maionese. Eu quero provar que eu não preciso de nada disso, né? E nunca precisou? Nunca precisei. Você nunca usou droga? Nunca usei droga. Nunca? Vou dizer que eu já acendi cigarro comum pro meu avô, quando ele fala, vai lá, acende lá o mas cigarro. você era criança, você nem tinha noção. Mas isso é um perigo também, né? Você vai lá acender, você já se sente homem e tudo mais, então assim... Isso é um perigo. Concordo com você. Foi o único momento mesmo que eu cheguei a colocar algum tipo de droga na minha boca, foi o cigarro comum. Nunca usou droga? Nunca usou É uma droga. pessoa que eu, digamos assim, quis quebrar aquele ciclo da repetição. Né, de família que bebe, que usa droga, o filho, o neto, todo mundo acaba se envolvendo nisso. Quebrar um pouco aquela teoria do meio, né, de você ser um sujeito do meio. Eu sou do meio, mas não preciso ser igual a todos que são, né? Exatamente. Eu creio que para a gente demonstrar um pouco da nossa capacidade, a gente não precisa de usar nada, né? Como é que você chegou na Fundação Casa para conversar com, na verdade, são adolescentes que não têm perspectiva de vida? Isso é uma realidade, infelizmente. Como é que você chegou? Porque você tem uma história bacana, que você chegou lá para falar de poesia e teve que usar o rap, né, para chamar a atenção. Pois é. Conta para mim, como é que foi essa história? Nesse sentido, eu também sou um escritor muito requisitado, por ser um escritor diferente, não comum, que bebe, que fuma cigarro, que vai jogar xadrez, que vai para noitada. Além de ser escritor, eu sou negro, uso calça larga, eu curto um rap também.
E eu costumo falar na gíria com a molecada, né? Você tem que falar a linguagem deles. Mano, né? Então eu comecei a ser requisitado, falou, não, o cara é escritor, o cara tem uma história de vida ótima com relação ao incentivo à leitura. Meu, vamos chamar ele para ver se ele consegue, né, consertar esse problema que tem aqui, a gente não tá dando conta. Então eu fui lá... Quando foi a primeira vez? A primeira vez foi em 2006, não me recordo mesmo, mas foi uma experiência muito bacana. Porque logo que eu cheguei para falar de literatura, eu falei, ó, vim aqui para dar oficina de poesia para vocês. Achei que tava abafando, né? Os meninos e as meninas tudo assim pra tua cara, né? Não, a molecada olhou assim e falou assim, tio, que só tem homem, meu. Esse negócio de poesia, isso aí é coisa de viado. Aí eu falei, pensei comigo, e agora, né, passar por viado também, né? Aí veio a sacada, né? Eu falei, já sei, curte rap, não tem um que não curte rap aqui. Aí eu falei assim, mas você não conhece, tá falando isso, que é coisa de viado, porque você não conhece, claro, né? O que é poesia. E depois no final eu ainda falei pra eles, falei, toma cuidado com o que você fala, porque poesia não é só coisa de viado, mas também é coisa né, de travesti, de homossexual, de lésbica, né? Cuidado com o preconceito, enfim. Você acaba deixando uma mensagem, né? Porque eu já tinha conquistado, claro, no final eu conquistei. Claro. Mas essa primeira vez, como é que você fez para enfiar o rap na história? Eu falei pra ele, eu falei assim, olha, da mesma forma que você tá falando, eu também achava. Porque assim, a gente não gosta, a gente costuma dizer que a gente não gosta, mas daquilo que a gente não conhece. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que você não gosta de música clássica e também acha que não conhece, mas você conhece. Por exemplo, você conhece a 7ª Sinfonia de Beethoven. O que é isso? Eu falei assim, sabe aquela musiquinha do gás? Então eu falei, é uma música clássica. Então assim, você diz não conhecer, mas você conhece. Então a mesma coisa é poesia. Aí eu falei, vou recitar uma poesia aqui pra você. E se você não gostar dessa poesia, aliás, se ninguém aqui gostar dessa poesia ou não conhecer, eu vou embora. Aí os diretores da Fundação Casa falaram, putz, pra que ele vai fazer isso? Vamos ter que cancelar, né? Porque lá é assim, você prometeu uma coisa, você tem que cumprir, né? Já era. Você falou que vai mandar um sabonete, você tem que mandar no dia seguinte. Você falou que vai escrever uma carta, tem que escrever, porque é igual prometer doce pra criança. Aí eu comecei a recitar um poema que diz assim, tudo vai, tudo é fase, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. E fui recitando. E eles lá recitando junto comigo, indo de um lado e de outro. Aí no final tava aquela algazarra, todo mundo, eu falei, tá vendo, ó, vocês gostam de poesia. Aí o que tinha levantado a mão no início, ele falou assim, mas isso aí não é poesia não, tio. Isso aí é música, é rap do Racionais MCs. Eu falei, não. Eu falei, é música, Racionais MCs agora. Tudo vai, tudo é fase, irmão, logo mais, vamos arrebentar no mundão. Eles cantando, batendo palma. Eu falei, antes era poesia de Mano Brown. A gente recitou uma poesia de um poeta do rap. Eu falei, depois... era a música do Racionais MCs. Ah, tio, se isso aí é poesia, então eu gosto. Eu falei, tá vendo? E aí a gente começou a conquistar a meninada. E através do rap. E começamos a escrever através da realidade deles, da capoeira, do futebol de várzea, enfim, das coisas que aconteciam com eles ali. E comecei a colocar isso na cabeça deles. E de uma forma comparativa, como se fosse o cachorro, né? Eu peguei um ditado que o Ariano Suassuna fala bastante, que ele diz assim que nós somos igual ao cachorro, né? O cachorro gosta de osso, mas é porque não tem o filé. Então nós seres humanos somos assim. Então eu falei para ele, vocês gostam só do osso, né? Aquele funk pejorativo, aquele forró pejorativo, essas coisas de duplo sentido, vocês gostam porque é o osso. Mas se colocarem a música clássica, uma música popular, uma cultura popular, assim, um filé, né? Vocês vão aprender a gostar. Então, você assim, começou a levar isso para incutir na cabeça deles. Pouco, né, na cabeça deles, que é isso. Eles gostam de sentir, de saber que você, assim, literalmente você é o cara, entendeu? Você domina alguma coisa. Aí eles falam, bom, vamos começar a respeitar, né? E o bacana disso é ver a transformação, não é? De ele falar, poxa, eu já sei o que é poesia, a poesia está na música, mas eu posso ter outros horizontes vendo a literatura de outra maneira. É o tempo todo. O que eu costumo dizer é que ninguém que participe de uma oficina ou que comece a ler um livro meu, por incentivo meu, não precisa se transformar num escritor como eu me transformei. Eu não quero que as pessoas se transformem em escritor, porque senão haja escritor para pouco leitor, né? Sim. Mas que essa pessoa, a partir do momento que ela começar a ler um livro, ela vai ter um outro universo, ela vai aprender que o mundo dela é vasto. Então, por exemplo, eu, antes de ser um escritor, de ser um leitor, toda vez que eu ia entrar numa agência bancária e a porta travava, eu ficava discutindo com segurança. Falando que aquele era um preconceito, só porque eu era negro, porque eu andava de calça larga e tudo mais. Quando eu passei a leitura, quando a literatura me mostrou um outro mundo, toda vez que eu vou para uma agência bancária, a porta trava várias e várias vezes, e eu vejo que aquele ali é uma perseguição, eu vou embora, no dia seguinte eu encerro a minha conta naquela agência bancária,
porque o meu projeto de vida hoje passou a ser maior do que discutir com segurança. Né? Hoje o meu projeto é incentivar o filho desse segurança a ler para que ele se torne, no mínimo, um gerente daquela agência bancária, um doutor, com perspectivas também. Com perspectiva muito maior do que ficar ali colocando seu peito à prova, defendendo um patrimônio que nem é dele, né? Ele pode morrer por estar defendendo uma coisa. E essa história dos presos famosos? Conta para mim. Pois é, eu continuo na Fundação Casa, fazendo algumas oficinas, algumas palestras, mas em 2010 eu fui convidado pela Unesco, em parceria com o Ministério da Justiça, e aí cabe um parênteses, né? É estranho que muitos dos meus amigos que fugiam de mim na época que eu queria falar de leitura, hoje eles têm uma relação com o Ministério da Justiça, que é a relação de ficar aqui desse lado da grade. E hoje, eu, como leitor, eu tenho uma relação com o Ministério da Justiça, só que é uma relação de profissional, uma relação de que assim, olha, a gente está contratando você, o seu serviço, e a gente está te pagando pelo seu serviço. Então eu tenho uma outra relação com a Justiça no Brasil. Então esse é um projeto chamado Uma Janela para o Mundo, Leitura nas Prisões de Segurança Máxima, onde o Ministério da Justiça, a Unesco, se juntou, contratou 2 escritores, que sou eu e a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora de 72 anos lá da Paraíba, para a gente ir nas penitenciárias de segurança máxima e fazer projetos de leitura. Então, poxa, que bacana. Um novinho com uma senhora. Isso, pra gente, né? Que bacana. A própria Maria Valéria Rezende falou assim, ainda bem que você está comigo, porque eles não vão acreditar numa senhora, né? Senhorinha, falar, né? Santo de casa, né? Não vai fazer milagre, já a idade dela. Então a gente tem alunos como o Fernandinho Beiramar, o Elias Maluco, mas a gente se surpreendeu logo no primeiro dia que a gente chegou nessas penitenciárias. A gente tem 4 espalhadas pelo Brasil, não sei se eu vou lembrar em todos os estados, mas Porto Velho em Rondônia, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, Catanduvas no Paraná, e a outra, se eu lembrar, eu cito aqui, mas são 4 penitenciárias federais mantidas pelo governo federal, né? E a gente chegou em Porto Velho, aquele calor, aquele fuso horário de 2 horas de diferença na época do horário de verão, né? Deus que me livre. E a gente passou o dia todo dentro de uma penitenciária, incomunicável, e eu não uso relógio, então eu só sabia a hora quando eu perguntava para alguém, né? E aí estava sem celular também, mas enfim, a gente chegou lá e descobriu que todos os internos liam. Para passar o tempo até. É diferente da penitenciária estadual, porque eles ficam 22 horas por dia presos numa cela. Ó como é a estrutura. São 4 pavilhões, né? Alfa, Delta, Ômega e não sei o que lá mais. Aí, cada ala dessa daí tem 13 celas e cada ala é dividida por uma facção. Então tem uma ala que é do Comando Vermelho, tem outra ala que é do PCC e por aí vai. E cada ala, cada preso fica numa cela, sozinho. Fica ali isolado. E nessa cela, uma cela bem pequena, tem uma cama e tem um banheiro. E um espacinho lá que é para ele circular ali quando vai sair ou quando vai entrar. Então ele passa 22 horas por dia preso e mais 2 horas para o banho de sol. Nessas 22 horas, o que eles fazem? Eles dormem, eles fazem flexão, fazem abdominal e leem. Que é o que resta. Leem muito mais proporcionalmente do que a gente que está aqui fora. Sim. Então eles reclamam, por exemplo, quando chega um livro como esse aqui, que de repente, esse aqui até para em pé, mas se eu for soltar ele aqui, ó. Então se o livro não parar em pé, eles ficam chateados, porque eles querem livro grosso para passar o tempo para ler. Então eu olhei para a Valéria e falei assim, Valéria, o que a gente veio fazer aqui, né? Porque eles já leem, como é que a gente veio dar oficina de incentivo à leitura? A gente percebeu que eles liam somente para passar o tempo. Então, eles faziam a mesma coisa que eu fiz quando eu lia minha carteira de trabalho no trem, era só para passar o tempo. E depois eu descobri que a leitura, ela servia como passatempo, como um objeto de informação e de transmitir o conhecimento. Então eu falei, é isso que a gente vai fazer aqui, Valéria. Eles estão lendo para passar o tempo. Então a gente começou a interpretar, por exemplo, o poema tirado de uma notícia do jornal do Manuel Bandeira. E a gente começou a interpretar, olha, tal, isso, aquilo. E a gente foi tão longe que eles ficaram de boca aberta e falavam, caramba, a literatura é isso. A literatura tem geografia, tem matemática, tem filosofia, tem história e tem poesia. Aí eles passaram a ler o livro de uma forma diferente. Então a gente começou a dizer para eles que o título não está ali em vão. Veio a inspiração na cabeça do leitor, ele colocou aquele título do escritor, né? Não. Tem um duplo sentido aquele título ele conta mais ou menos uma história. Como é que está perto desses homens famosos da bandidagem, assim? Olha, para mim no primeiro momento foi muito estranho, porque na Fundação Casa você chega, você fica ali com a molecada, se cumprimenta, abraça, enfim. Tanto que hoje eu sou o best-seller da Fundação Casa, então eu chego lá... Imagino, bombado, parece, né? que eles me colocam no alto e tudo mais.
Quando eu cheguei na penitenciária de segurança máxima, primeiro que a sala de aula é o seguinte, ela é dividida por uma frio, grade. Né? Muito frio. É. Uma grade. Além da grade, tem uma linha amarela que eu não posso passar. Entendi. Que eles dizem que corre o risco do bandido te pegar pela, né? Isso. E eles têm que ficar sentados nas cadeiras ali. Então eles ficam ali sentados para totalmente levantar, diferente. para ir ao banheiro ter que levantar a mão e pedir para mim e tudo mais. Então é totalmente diferente. Então eu, conversando com eles e tudo mais, quando eu dava um passo à frente, eu só ouvi o agente federal falando, ó, cuidado, a linha amarela, eu tinha que voltar, né? Mas olha, num primeiro momento, assim... É meio assustador, né? É, porque não por conta é um espaço muito seguro, né? Até muito mais seguro do que na rua, né? Mas assustador de estar naquele espaço, naquela condição, né? Com gente tão perigosa, né? É uma gente muito perigosa. O que eu costumo dizer hoje na Fundação Casa é que é o seguinte, os que estão lá na penitenciária de segurança máxima só são perigosos porque leem. Né? Eles não são ladrão de varal, não são traficantes que usam drogas. Não mesmo. Então, assim, eles leem. Então, o frio que eu suei naquele dia, eu e a Valéria, no primeiro momento ali, foi, poxa vida, a gente tá lidando com pessoas que leem, pessoas intelectuais, né? Então, o que a gente vai falar para eles? Eles são os mentores do crime. Pois é. Não é verdade? E acho que foi o único calafrio que a gente passou no primeiro momento, no dia lá, e depois relaxou. Tranquilo, a gente viu que dava pra gente trabalhar legal. E acabou que a gente fez oficina de incentivo à leitura para os agentes penitenciários. Bacana. Né? Porque os agentes penitenciários, eles passam todo o tempo lá, cuidando de bandidos, abrindo e fechando portas e tudo mais, e não tinham tempo. E vocês acabaram introduzindo. E a gente acabou fazendo o contrário. Estou conversando com o Sacolinha, daqui a pouco ele vai falar dos últimos lançamentos e vai ter um documentário também sobre a vida dele. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu conto os detalhes para você. Não saia daí. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Você está conhecendo melhor a história de vida do Sacolinha, que é escritor e que inclusive está indo para o 6º livro. E detalhe, né? Você vai saber um pouquinho do documentário que vai ser feito sobre a trajetória dele. Sacolinha, vamos lá. Você lançou já 5 livros e um tá fresquinho, né? Tá fresquinho. Conta desse novo livro. Então, é Manteiga de Cacau. É o meu primeiro livro que eu estou falando de um tema universal e complexo ao mesmo tempo. Porque Graduado em Marginalidade, 85 Letras no Disparo, Estação Terminal e Peripécias de Minha Infância, são livros que se passam no universo da periferia, num outro mundo, né? Um mundo que muitas pessoas não conhecem. Já o Manteiga de Cacau é um livro que fala das crises e conflitos do universo masculino. Como é que você chegou nisso? Assim, primeiro porque é uma preocupação minha, né? Eu sei que eu tenho 28 anos de idade, mas eu sei que com 40 anos tem muitos problemas que me esperam até lá, né? Por exemplo? A questão da barriga, ficar careca, calvície, que já está meio rareado. Isso é natural, né? A gente já está se acostumado. Mas vai indo, né? Tem a questão da disfunção erétil, enfim, tem muitas coisas, né? A gente não está E a gente não pensa disso, muito no universo do homem, né? A gente fala muito do universo da mulher, né? Então, a mulher ela é mais aberta, muito mais aberta. Elas vão no banheiro junto, elas conversam, até com o próprio companheiro ela fala dos problemas. Agora, o homem parece que já tem uma necessidade de esconder. Eu lembro que quando eu fui no Provocações do Abujan, na TV Cultura, e eu falei um momento lá que eu era sensível e tudo mais, falei, eu sou um ser humano muito sensível e tal. Você falou pra ele? E falei. Ele? Tranquilo. Sossegado. O problema foi quando eu cheguei no meu bairro. Ai, você é sensível, querido, né? Os caras chegavam, pô, Sacolinha, um negão desse aí falando que é sensível, meu, tá tirando a favela, que coisa de Bíblia eles falam, né? Pois é. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, pois é, a gente não pode, né, demonstrar os nossos sentimentos. Isso. E o homem é sensível. É sensível o tempo todo. O homem chora. Chora, qual o problema? Né? Tem problemas como todo mundo. E a gente vê muito aí na televisão essas tragédias familiares acontecendo, a questão do alcoolismo, a questão do homem e tal. É porque ele vai segurando aqueles sentimentos, vai empurrando por debaixo do tapete, vai virando aquela bola de neve e quando explode ninguém entende, né? Nem Freud explica, né? Então eu resolvi escrever um livro que fala de todos esses problemas. Por exemplo, eu tentei me colocar no lugar de uma... Eu sempre tive medo, falei, e se eu não puder ter filho, né? E se eu tiver algum problema, né? Se eu for estéril nesse sentido, né? Hoje eu tenho uma filhinha de 3 anos, mas eu me coloquei no lugar de alguém que, por exemplo, não pudesse ter. Então eu resolvi escrever uma história assim. Então são histórias que... Bacana. Diferente, passam... né? Do que você estava fazendo até agora. Porque, por exemplo, da mesma forma que um cara da periferia da favela
tem um problema desse, o Obama também tem lá na Casa Branca, o Paul McCartney também tem. Exatamente. Então, assim, os famosos também têm. É um tema do universo em geral, né? Universal, com certeza. E aí o livro, Manteiga de Cacau, ele é como se fosse um homem, vamos pegar aqui. Esse daí. O livro Manteiga de Cacau. Que é o novo, então, né? assim, são 12 contos, cada conto ele trata de um problema do homem, né? O único problema aqui, que não é só do homem, mas que também é da mulher, que é um conto aqui, chama-se Eu Já Tive Hemorroidas. Ai. Que aí não é um problema somente do homem, aí né? não é fácil. Mas por que eu coloquei no livro? Você já teve mesmo? Todo mundo tem hemorroidas, né? Não, mas saiu a alguns sua? desenvolvem, né? O seu desenvolveu? Ainda não cheguei lá ainda. Ainda não. Ainda não cheguei lá. Espero que não. Espero que não. Porque o caso aqui é triste no conto aqui. O babado é forte, hein? Você vai entender. É duro, hemorroida não é fácil, não. E aí o problema por que eu tratei como um problema do homem é porque o homem, ele demora mais para ir procurar um médico, ele demora mais para fazer um exame do toque e tudo mais. E com isso lá na frente isso pode prejudicar, pode transformar num câncer de próstata, né? Enfim. E tudo mais. Então aqui são 12 homens, porque cada conto é um homem. E aí todos os homens se transformam em um, então a mão do leitor é o sofá, o livro é um homem sentado e o leitor é o analista, né? Dialogando, ouvindo esses homens que estão aqui. Então foi nesse sentido que eu quis colocar. E onde que eu encontro esse Manteiga de Cacau? Essa primeira edição, por enquanto, só nesses 3 meses de lançamento que eu estou fazendo, encontrando na minha mão e nos lançamentos que eu estou percorrendo pelo estado de São Paulo aí. Mas a segunda edição, que provavelmente chega agora em setembro, vai estar em todas as livrarias do Brasil. Oh, bacana. Olha, menino, do trem... Pois é. Você passou para Paulista, né? Você foi lá. Agora já está nas livrarias? Já. Os outros livros meus também estão nas livrarias. Estão super evoluídos. Eu estou amando essa história da evolução. Então, ó, esse aqui é o 5º. Você está indo para o 6º livro, que é uma biografia. Isso. Vai ser lançado em agosto. Como é que é esse? Vai ser lançado em agosto, chama-se Com Água do Rio. E o título se deve à experiência de que a água que passa debaixo da ponte, ela vai embora. E a outra que vai passar aqui já é uma outra água. Mas é uma biografia. É biografia. Então eu digo que, como Água do Rio, cada livro que eu leio, eu sou uma outra pessoa, eu me renovo como Água do Rio, né? Bacana. E aí essa biografia ela foi encomendada pela editora carioca Aeroplano, através de uma coleção chamada Tramas Urbana, que tem dentro dessa editora, que é feita pela antropóloga Heloísa Buarque de Holanda, muito famosa em todo o Brasil, onde ela convida intelectuais, moradores de periferia, para contar a sua trajetória de vida e como essa trajetória mudou e influenciou outras vidas, né? Então, no meu caso, eu tirei muita molecada da criminalidade, tirei muita molecada das drogas. Hoje a gente tem em Suzano, por exemplo, escritores que depois que leram o meu primeiro livro, depois que participaram de uma palestra minha, de uma oficina, resolveram mudar a vida, resolveram sair das drogas e tudo mais. Você vai estar, então, nesse livro. Contando, E o documentário sobre você? O documentário ainda ele está sem título, mas ele vai vir um pouco na mesma pegada da biografia, como Água do Rio. Está contando também essa minha trajetória e um pouco da literatura na cidade de Suzano, com viés na minha vida, né? Então, quando eu cheguei em Suzano, o que mudou na literatura. Legal. E esses aqui, CD de literatura, o que é isso aqui? Então, esses são alguns projetos que eu costumo inventar para tentar incentivar, né, usar outras mídias para incentivar outras pessoas. Então, por exemplo, o CD de literatura já está na 2ª edição, é um CD onde os autores, seja ele cordelista, poeta, escritor, vai no microfone e lê o seu trabalho, interpreta o seu trabalho ali, e depois esse trabalho ele fica disponível para a dona de casa que não tem tempo, para o motorista preso no trânsito, então coloca ali no toca-CD e vai ouvir. E esse aqui, Literatura no Brasil? Esse é um pouco uma imitação do Contos da Meia-Noite, que tinha na TV Cultura, então são os próprios autores pegando o seu texto e recitando em frente à câmera, né? Então é uma outra mídia também que a gente quer incentivar a leitura. E essa revista? Essa revista já está na 7ª edição, a revista Trajetória Literária, que a gente faz lá em Suzano, a Associação Cultural e Literatura no Brasil, em parceria com a Prefeitura, que é o resultado de um concurso literário que a gente realiza anualmente e publica os 22 melhores textos entre contos e poesias. Está trabalhando bastante, hein? Não pode parar. Está conseguindo viver de literatura? Ainda não. Mas futuramente... Como é que você consegue viver hoje? Sua esposa é professora de História. Professora. E você vive do quê? Eu atuo hoje na coordenadoria literária dentro da Secretaria de Cultura de Suzano. E para complementar o orçamento, eu sou pago por essas oficinas, pelas palestras, pelos textos que eu escrevo. Consegue segurar o orçamento. Isso. Mas o sonho é viver de literatura. O sonho é viver de literatura, claro. Vai chegar lá em breve. Chegar de manhã, caminhar com o cachorro, passear pelo bairro, escrever um pouquinho, depois comer, dormir, sabe? Beleza. É o sonho. Vinícius sem uísque. Pois é. Seria isso. Sem uísque. Sem uiscão. Deixa o uísque de lado. Adorei. Jogo rápido com sacolinha. Você tem um ídolo? Tenho. Quem? José Saramago, minha referência literária.
Fantástico. Fantástico. Livro de cabeceira você já falou aqui. Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. Que virou seu livro. Virou meu livro de cabeceira. Filme. Soylent Green, do Richard Fleischer. Babado? É um filme muito polêmico. Babado. Frase marcante do Sacolinha. Uma frase marcante do Siba e a Floresta, um cantor de cultura popular, do antigo mestre Ambrose. Ele tem uma música dele que diz assim: toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Oh, lindo. Eu costumo ser assim, eu quero dar um passo e o mundo sai do lugar. Você tem exemplo de vida? Quem seria? Tem a minha avó, Por quê? Geralda Alves de Souza, que lutou pela sua casa durante 55 anos, hoje tem a sua casa própria. Tá viva? Ela que me criou dos 7 aos 16 anos. Dona Geralda não é fraca, não. Não é. Tem casa própria? Conseguiu sua casa própria depois de 55 anos lutando. Puxa, essa é uma referência. Pois é. Bacana. Tem hobby? O que o Sacolinha gosta de fazer? Caminhar, não vale ler, né? Não, caminhar todos os dias de manhã. Caminhar. 7 horas da manhã eu deixo minha filhinha na escola e vou caminhar pelo meu bairro. Eu gosto de Você ver as mora ainda pessoas. lá? Moro no Jardim Revista. Bacana, né? A gente tem uma ideia que assim, não mude da periferia, mude a periferia. Cor preferida? Preto. 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 Por causa da sua cor? Não. Porque eu acho o preto uma coisa bem forte mesmo. Ninguém consegue mesmo, interferir no preto, né? E é mesmo, né? E dia ou noite você prefere? Olha, aí eu prefiro os dois. Dia para acordar, para saber que eu tenho mais um dia, né? Para eu viver ali, as pessoas acordando e tudo mais, o dia todo para fazer as coisas. Mas eu adoro uma cama, eu adoro dormir, eu adoro o silêncio da noite, sabe? Então, eu tô no meio termo. O que faz nas horas vagas? O que é horas vagas, hein? Horas vagas é assim, não tenho nada para fazer. Então eu vou fazer o quê? Faz tanto tempo que eu não tenho essas horas vagas. Graças a Deus. Sua vida tá bombando, então aos 28 tá maravilhoso. Muita coisa para se fazer. Então não tem hora vaga. Não tem. Você é bom em quê, Sacolinha? Olha o que eu sou bom. Acho que eu sou bom em articular as coisas. Quando eu quero que uma coisa aconteça, eu sei o caminho, eu vou, converso com o outro, junto, né, os dois lados do imã, eu consigo colocar ali. Então, você fez faculdade? Fiz, formado em letras. Letras. Universidade de Mogi das Cruzes. Óbvio, né? Você é péssimo em quê? Eita, lasqueira, hein? Que pergunta, hein? Sempre a gente tem uma coisa ruim. Não vem não com essa conversa, tem bastante. Eu conto pra sua mulher, hein? Olha, eu sou péssimo em não deixar de aceitar e fazer as coisas. Então eu falo assim, parei, não vou fazer mais nada, só vou fazer essas coisas aqui. Mas aparece alguma outra coisa ali que o pessoal vamos fazer esse projeto assim. Aí você entra no projeto e depois fica cheio de loucura na cabeça. Eu não consigo negar. Eu entendi. Esse que é o problema. Tem lembrança da sua infância? O que te marcou? A minha rua, que inclusive eu cito no livro Peripécias de Minha Infância, é a rua do carrinho de rolemã, do pé de goiaba do vizinho, da cana, da fogueira de noite, sair escondido da vovó, sabe assim? Legal. Isso me lembra muito. O esporte que você gosta? Natação. Mas você já praticou? Pratico. Pelo menos 2 vezes por semana, bacana. Além da caminhada, né? O que mais curte na internet? Responder os e-mails dos meus leitores. Muito bom entrar lá e saber que tem vários leitores ali, perguntando o livro, parabenizando. Eu gosto de responder porque eu lembro muito da Avenida Paulista, eu lembro muito do Yakisoba, então eu lembro desse momento que eu passei. Então eu tenho o cheiro do Yakisoba chega, né? Chega. Uma eu delícia. tenho que valorizar quem me valoriza. Com né? certeza. O seu leitor é o seu maior bem. Claro. É como o telespectador da TV. Tem que respeitar. A gente tem que respeitar. É o primeiro, é o que vale mais a pena mesmo. Lugar. Você gosta de um lugar? Que lugar? Minha casa. Legal. Quando eu estou em casa, eu coloco um filme hollywoodiano, comer uma pipoquinha. Talvez seja isso que eu gosto de fazer nas futuras horas vagas, né? Fechado. Já Quando deixa como meta, né? fechado? Tem o sonho de quê, Sacolinha? Qual o seu sonho? Me aposentar, não financeiramente, me aposentar das atividades que eu faço hoje, assim, que são muitas, com 35 anos de idade. Então, daqui a 7 anos, eu quero levantar de manhã, passear com o cachorro, caminhar pelo bairro, voltar, escrever. Então, esse é o meu sonho, de me aposentar das várias atividades. O que você não suporta nos outros? O corpo mole. Quando a gente tem uma coisa para fazer e tem que dar certo, eu não suporto porque quando eu vejo que a pessoa não está dando conta, eu vou e pego para mim. Gente folgada, me sobrecarrego, né? Meio folgada, né? A pessoa fica fazendo corpo mole, eu sei que ela consegue fazer, mas aí... Dá uma raiva, né? Dá uma raiva, isso eu não suporto. Também não gosto. Tem medo de quê, o Sacolinha? Da solidão. Solidão? Solidão. No sentido literário? De ficar sozinho, de ficar sozinho, de saber que você não tem mais ninguém. Vamos supor que, por exemplo, eu cometo alguma coisa errada e vá preso, né? Então morro de medo de ficar preso ali sozinho. Nossa Senhora, sozinho fisicamente e psicologicamente, que você não vai ter ninguém. Deve ser uma ali, piração, né? É. Uma mania. Mania de quê?
Mania justamente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, ler 2 livros ao mesmo tempo, tá escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. E aquela enfim. vida alucinada. É. Uma mensagem que eu quero que você deixe, especialmente para os internautas e para os telespectadores da TV Mogi News. Posso falar ali? Fala ali, Então vamos lá. que é bacana para você servir de referência aí. Eu só sou o que sou graças aos livros. Se não fosse esses livros, eu com certeza estaria 7 palmas abaixo de terra ou com a bunda no sofá, se matando de assistir os programas que não tem conteúdo na televisão. Então, assim, leia. A leitura pode não mudar a sua vida, mas pode mudar o seu jeito de pensar e de ver as pessoas também. Bacana. Essa é a sua Minha mensagem. mensagem. E eu gostei da música que você escolheu. Você escolheu Ney Matogrosso, Poema. Poema. Que é uma letra que inclusive tem a ver com a solidão, né? Você tá ali sozinho, ouvindo aquela música e tudo mais. E de dizer que você levantou a tempo, né? Daquele pesadelo se transformar em realidade, né? Olha que coisa. E, na verdade, a música faz parte da poesia. A poesia está integrada à música, né? Integrado o tempo todo. É aquela coisa do Racionais MCs lá Exatamente, na Fundação Casa. lá da né? Fundação Casa. E o Ney, o Chico, o Caetano e São tantos filé. outros. Que a gente tava falando do osso e do filé, né? Esses Esse daí é são tudo filé, filé, né? esse é tudo Que a gente filé. rouba da fonte. né? Exatamente, exatamente. Então, essa música, quando você escolhe, você também está levando a literatura. Claro, Bacana, né? com certeza. Legal. Bacana você servir de referência, Sacolinha. Eu entrevistei você há vários anos na Rádio Metropolitana. Vi que você amadureceu bastante, porque você estava no seu primeiro livro. Sim. E hoje você virou um cara assim que a gente pode falar, poxa, que bacana essa referência de escritor. Né? De ser um cara que falou, eu vou quebrar os paradigmas e conseguiu. Com Então, certeza. isso é um mérito que é seu, né? E que é bacana que você consiga levar isso para milhares de leitores e também dessas pessoas que precisam desse alento, que são esses meninos e meninas da Fundação Casa, por exemplo. E o que eu procuro passar para eles é que é o seguinte, não importa se você vai ser capoeirista, se você vai ser jogador de futebol, procure buscar na sua carreira o êxito, não o sucesso. Porque o sucesso ele vem hoje, amanhã já era. Então, o êxito é para a vida toda. Então, para dar um exemplo final aqui, El Chan teve sucesso, teve fama. Já o Jorge Benjor, Chico Buarque, eles têm êxito, né? Porque é para a vida toda. Eles vão morrer e o êxito deles vão continuar. E é isso que eu procuro com a minha carreira. E a história vai ficar, porque eles fazem parte da história. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, muito mais sucesso na sua trajetória. Espero que o seu sonho se realize rápido de você se aposentar aos 35 anos, para você poder escrever tranquilo. Tranquilo. Fechado? Pra mais, obrigado. Daqui a alguns anos a gente volta com o 15º, Vamos. 20º livro. Aí quando me e outros aposentar, a gente vem aqui projetos. novamente, né? Com 35 anos eu... Ai, E aí, quando conseguiu? aposentar, você me avisa. Ok. Tá bom? Tá ok, querida. Obrigada, Sacolinha. Obrigado eu. Tá aí, então, a história do Sacolinha, uma trajetória de sucesso. E eu desejo muito mais sucesso para ele. Eu sei que você também gostou dessa história. Obrigada pela sua audiência. Obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente na TV Mogi News. E até o próximo programa. Um beijo e até lá. Choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro.